comunidade luterana aqui de Juiz de Fora está há um pouco mais de 1 ano e 4 meses sem cultos presenciais. Acredito que isso seja um recorde aí para a comunidade. Eu não ouvi nenhum relato de algo parecido em toda a história. Talvez poderíamos ter voltado antes, e isso até inclusive foi fruto de conversas já desde o ano passado, mas devido à grande oscilação nos casos de Covid, e principalmente por sermos cautelosos, cuidadosos, nós optamos por manter nossos templos fechados. Mas agora que a situação está mais tranquila e muitos já tomaram ao menos a primeira dose da vacina, nós estamos retornando. Então, o primeiro momento foi esse final de semana, um momento muito precioso, com todos os cuidados, com um número reduzido de pessoas, mas foi muito precioso. E na semana passada, quando estava na organização de todo esse processo, uma pergunta surgiu: o que falar nesse momento? Pensei em todo o sofrimento e também na angústia, na incerteza, nas dificuldades e também nos mortos que esta pandemia deixou. E ela ainda não terminou. Essa retomada não significa que está tudo resolvido, nós ainda temos uma batalha pela frente. Mas diante dessa pergunta, o que falar? Uma palavra ecoou em meu coração e em minha mente: gratidão. Gratidão. Mesmo diante de toda essa situação. Mas não é uma gratidão festiva, não é uma gratidão de alguém que não foi afetado de alguma forma por esta pandemia. É uma gratidão baseada na fé e na esperança em Jesus, que nos faz olhar para além das circunstâncias. Como bem expressa a clássica canção cuja letra diz: graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição. Pela graça revelada, graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste, por nuvens que há também. Pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm. Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou. Pela prece respondida, pelo sonho que falhou. Pela cruz e sofrimento e por toda a provação. Pelo amor que é sem medida, pela paz no coração. Pela lágrima vertida e o consolo que é sem par. Pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Sabe, é fácil dar graças pelas coisas boas da vida, pelas bênçãos, pelo azul celeste, pelas rosas, pelas estrelas, pelo amor, pela paz, pelo consolo, pela vida eterna e por tantas outras coisas. É fácil dar graças por essas coisas. Mas dar graças pela dor, pela aflição, pelos espinhos, pela escuridão, pelo sonho que falhou, dar graças pelo sofrimento, pela provação e pelas lágrimas. Que loucura é essa? Como isso é possível? De onde vem essa ideia de dar graças também por essas coisas? É a loucura da fé cristã, que é fortalecida justamente por estas coisas. As provações, as dificuldades, elas não apenas testam e provam a nossa fé, mas elas fortalecem a nossa fé. Elas são como adubo para a fé. Plantas, animais e pessoas que crescem protegidas das tempestades, das lutas e dos desafios, tornam-se frágeis e sucumbem à menor das adversidades.
Uma planta que recebe irrigação todo dia e tem uma proteção contra o vento e tempestades, se ela fica 1 ou 2 dias sem receber água, ou se tira essa proteção de tempestades, na primeira dificuldade ela não suporta. Um animal que é criado em cativeiro, sempre recebendo alimentação, água e todo cuidado e proteção, não sobrevive muito tempo na natureza selvagem. Uma pessoa que não experimenta as lutas e não aprende a lidar com as lutas, ela se rende à menor das dificuldades. O mesmo é com a fé cristã. Uma fé que só experimenta bênçãos, vitórias, ela torna-se uma fé frágil, superficial e que não resiste às tempestades da vida. Fé cristã verdadeira, provada, testada e fortificada é como a de Paulo, por exemplo. Ouçam o testemunho dele aos Filipenses, no capítulo 4, os versículos 11 a 13. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E é por isso que ele escreveu também aos Romanos, no capítulo 3, aliás, capítulo 5, versículos 3 a 5, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Algo parecido também foi compartilhado por Tiago, em sua carta, no capítulo 1, os versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Vejam que esta orientação, ela, tanto de Paulo como de Tiago e também de outros, ela nos leva a olhar para as aflições da vida, para as dificuldades da vida, para as provações, como algo benéfico para a nossa fé, para a nossa vida, porque elas nos ajudam a amadurecer, a sermos íntegros, a sermos perseverantes. Portanto, quando falamos em gratidão no contexto da fé cristã, não estamos falando que a vida é perfeita, maravilhosa e que tudo está bem, mas que a nossa alegria está no Senhor, e não nas circunstâncias e nas coisas que temos. Tendo isso em mente, podemos concluir com o Salmo 100. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e sua fidelidade permanece por todas as gerações. Tudo isto é mais do que pensamento positivo ou olhar apenas para as coisas boas da vida. É também aprender com as coisas que não são tão boas. Podemos aprender com elas. Assim como certamente temos aprendido com toda esta pandemia. O aprendizado, as reflexões que isto gerou, a oportunidade que também tivemos de pensar e fazer as coisas de maneira diferente. Certamente saímos fortalecidos, certamente a nossa fé
ela tem sido beneficiada também com tudo isso, pois as provações nos levam a experimentar este fortalecimento. Mas acima de tudo, essas aflições e toda essa situação que nós vivemos, ela nos ensina a confiar na fidelidade de Deus, que nunca, jamais nos abandona. Podemos às vezes não perceber Deus agindo, talvez não sentimos a presença de Deus, mas isso não significa que Deus não esteja presente, significa apenas que por algum motivo nós não estamos percebendo. Mas o Senhor está do nosso lado, caminhando conosco, nos ajudando, nos fortalecendo e nos levando assim a experimentar esse consolo, experimentar a força que vem dele, a sabedoria que vem dele e a esperança. Pois depois de termos feito todo o possível, tudo aquilo que está a nosso alcance e nos mantido fiéis, nós receberemos a coroa da vida. A palavra de Deus, o Evangelho e a promessa de Deus não é apenas para esta vida, ela vai muito além disso. É a promessa de uma vida que nem dá para comparar com o que nós estamos vivendo agora. E é também por isso que nós podemos, mesmo em meio a essa situação, louvar e agradecer a Deus, pois algo muito precioso está à nossa espera. E que assim Deus continue te fortalecendo, te guiando, te amparando e mostrando que podemos dar graças também em meio a circunstâncias desfavoráveis e que podemos dar graças inclusive por essas coisas, pois elas geram aprendizado, crescimento, amadurecimento, sobretudo em nossa fé. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.